Olá, tudo bom? Boa tarde. Bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos para mais uma live. É a última live desse mês, em comemoração ao Mês das Mulheres, com a nossa querida Jordana Maurício. Eu tenho certeza que vai ser muito boa, tanto quanto as outras têm sido, né? Quero convidar aqui mais algumas pessoas para estarem aqui com a gente, para esse bate-papo. E a gente vai estar falando sobre o projeto e a ideia do projeto da Jordana Maurício, que é Criando Asas. É muito interessante, muito legal. A gente vai estar batendo esse papo aqui agora à tarde. Oi, Jordana, já está chegando. Já vou te convidar. Vai convidando os outros queridos para estarem aqui com a gente. Olá. Oi, tudo bom? Deixa eu ajustar aqui, meu. Tá ouvindo bem? Eu tô. Vou colocar o fone também, que acho que Ah, melhora. tá. Tá um pouquinho baixinho o seu som para mim. Eu vou pôr o fone. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Tá escuro também? Escuro não tanto, mas tô achando bem baixinho o som. O meu tá bom? Tá. Ah, acho que talvez com fone fique melhor. Tô mandando uns aviõezinhos aqui para chamar as pessoas. Aumentou muito. Melhorou? Ah, melhorou. Bem melhor. Vou ver se com a luminária fica melhor também. A gente sempre nesse corre-corre, né? É, menina. E também não tem como testar muito, né? Assim, antes a Não gente vai ter tem, que. não tem. Tem que ser na hora mesmo, é o ao vivo. Ai, melhorou, né? Acho que melhorou. Melhorou, melhorou. Porque tem uma luz aqui, mas ela é meio fria. Bom, muito bem. Você sabe colocar. Ei, Tayane! A Tayane, a última live, ela falou assim: podia ter todo mês. Aí tá Ah, viu? tendo menos de um Teve, mês, teve dentro do mais mês das uma, mulheres. viu? Aí. O que você falou? Fixar o tema? É, Tá, pra vou botar escrever aqui aqui. no comentário. Isso. Criando asas. Isto. Bom demais. Agora, fixar comentário. Certo. Ótimo. Agora ficou fixado. Então, Jordana, vamos dar início, né? Nossa live. Sim, O vamos. pessoal vai chegando depois. Também sempre penso que, como a live fica salva, né? Então, de repente, outras pessoas depois vão ver e isso aí vai se espalhando aos poucos, né? Isso. É um prazer ter você aqui, tá? Ó, pra mim que é. Quero agradecer muito você ter aceitado o convite, ter topado estar aqui. Você tem um conteúdo assim que eu fiquei apaixonada, te falei, né? E eu vou falar um pouquinho antes aqui só para apresentar o canal e depois vou passar para você, tá bom? E aí a gente vai Legal. desenrolando aí. Tá bom. Aqui é o canal mulherviva.pc, é um canal de conexão e inspiração para mulheres, né? E mulheres assim como você, Jordana, que tem desenvolvido um trabalho tão bonito, tão legal, tão interessante e importante para nós mulheres, né? Você é psicóloga, né? Sim. Psicodramista, Psicodramatista. psicodramatista e muitas outras coisas. E eu vou passar para você agora terminar de se apresentar, falar do que você acha relevante para o momento
e nós começarmos. Legal. Então, eu que agradeço, Laisa. A gente se conheceu tem pouco tempo, nesse mês das mulheres, cheio de programações Verdade. recheadas, e aí a gente vai se conectando, vai se inspirando, vai desejando conhecer mais mulheres e vai crescendo juntas, né? Isso aí. E foi uma conexão mesmo, foi um prazer, né, ter te encontrado no Grupo Mulheres Reais e agora tá tendo a oportunidade de participar do seu canal. Eu acredito que a gente vai construindo mesmo, nos construindo juntas, Uhum, né? Às vezes a gente está sozinha, acha que tem que dar conta de tudo sozinha, acha que só a gente que passa por aquele problema. verdade. E a gente vê que está todo mundo, né, vivendo conflitos e às vezes os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, né, por ser Não, é mulher até. verdade. E aí nessa conexão a gente vai se fortalecendo também, né? Então, bom, primeira coisa, assim, eu acho que como tem um público pequenininho agora, né, neste momento, Uhum, talvez no meio, assim, eu faça algum convite para um exercício, para uma reflexão, porque a minha intenção é sempre nesse diálogo, nessa construção do grupo, do que as uhum. mulheres trazem, o que elas, né, querem falar de si, e aí a gente vai trocando. Mas falando um pouco assim de mim, eu precisei fazer uma revisita na minha história de vida. Ano passado, na pandemia, eu encontrei uma mulher também, uma grande parceira, que eu faço parte de um instituto, o Instituto de Psicologia Médica. Uhum. Também é uma outra história interessante que eu ainda não contei, mas que pode ser interessante nesse mesmo processo de busca do que eu quero, de insistência ou persistência e até conseguir, né, o que a gente quer. E aí o Instituto de Psicologia Médica me convidou para fazer parte de um projeto e a partir desse projeto, junto com a Kelly Pereira, ela foi me provocando, foi me ajudando a entender qual que era a minha história, qual que era a minha contribuição, onde eu queria chegar e hoje está muito mais pautável para mim, assim, o que que eu aprendi nesse caminho e é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês e também já fazendo Ah, esse que legal. convite de como que é importante a gente revisitar as nossas histórias, ressignificar as nossas histórias, né? Verdade. Ou se olhar de novo no espelho e falar assim, quem que eu acreditei que eu era até ontem? E quem eu Uhum. sou, né? Assim, o que que as pessoas me dizem que eu sou hoje? E quem que eu quero ser, né? Quais os modelos, para onde eu quero ir? Então, já fica esse convite para todas que estão participando, que vão participar, que também revisitem essas histórias, tenham essa coragem, porque não foi fácil, foi duro. Muitas vezes eu achei que alguns conflitos eu já tinha superado, alguns traumas eu já tinha superado, eu não tinha. Mas à medida que a gente visita as nossas histórias, vê de uma outra forma, cura, né? Tenta curar essas dores, fala, vê de uma outra forma, a gente vai caminhando. E aí, em vez das Verdade. feridas, vão ficando as cicatrizes, né? Uhum. Que a E nem gente fala assim que sempre queria. cicatrizes Ah, são coisas negativas, né, Jordana? não. Porque elas justamente fazem parte do todo que nós somos. Não, exatamente, as cicatrizes são essenciais, né? Não sei se você já viu um filme, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Já viu com Jim Carrey? Sim, já, já. Que eu acho que Muito muita gente queria fazer aquilo, que é apagar da memória tudo de ruim que passou, como se não tivesse existido. E aí você deixa de aprender com aquela experiência, né? Então isso. não é isso. A gente precisa de aceitar a nossa história, olhar com ela às vezes com carinho, com paciência Uhum. e para a gente crescer, para a gente reconstruir, né? Então o Verdade. objetivo é que se torne cicatriz, que vai. Tô lembrando de um livro também do Mulheres que Correm com Lobos. Sim, eu E, não li ele e todo, mas já comecei, eu fiz parte de um grupo de mulheres que estudavam ele, né? A gente não chegou até o legal. final, mas ele é bem interessante, né? Ele, para mim, foi meu caminho de pandemia. Eu comecei em dezembro Ah, de é? 2019 e terminei ele praticamente um ano, assim, que eu fiquei lendo ele um pouquinho de cada vez e tudo ia fazendo sentido.
E é legal que cada história que tem lá, em algum momento da vida você lembra, você fala, nossa, aquilo ali faz sentido. Que aí ela fala do rol das cicatrizes, Uhum. que a Clarice é junguiana, né? E Uhum. ela trabalha com as mulheres no consultório e um dos exercícios era para elas costurarem num grande casaco as histórias de dor, né? Aqueles momentos, como se fossem as cicatrizes dela. E o objetivo depois é que elas queimassem aquele casaco. Mas no final ninguém queria queimar os Ninguém seus quis casacos. queimar. Muito legal. E fica legal até para aplicar como dinâmica, né? Sim. Porque elas Gostei. olhavam para aquilo e se sentiam orgulhosas, falavam, nossa, olha o que que eu passei, tô aqui de pé, superei. Então é um pouco isso, né? A gente contar as Muito. histórias com com esse peso do que a gente deu conta, né? E a gente tem tanta mania de ficar olhando o que que falta. Não, eu não sou ainda o que eu queria ser, eu falhei aqui, e a gente esquece de ver o que que já fez, né? O caminho já caminhou. E quão Mas então, importante foi, né? sim, pois Eu é. queria que você falasse um pouquinho, se você puder, incluir aí no nas suas histórias, esse seu processo com o psicodrama. Como é que foi esse encontro, Aham, né? Assim, o que que ele trouxe para você hoje se chamar psicodramatista, né? É um aham, nome longo e assim, eu acho que muita gente de repente não conhece, né? Eu sim. conheço pouco agora, mas eu acho que também tem muita gente que não conhece. Se você puder falar alguma Pois é, coisa. você tá estudando, né? Psicologia, você não viu nada Então, como? na sua faculdade? Vi. Viu? Então, estou falando, vi um pouco, mas assim, eu não Aham, conhecia antes da faculdade, legal. né? Não, pois é porque pouquíssima gente conhece mesmo. Eu É, fui conhecer o psicodrama depois que eu formei em psicologia. e eu vi um pouco, eu tenho uma professora que é também, não sei se você conhece ela, Thalita Baldin. Ai, não. E ela De trabalha nomes, não. bastante com essa parte aí, assim, mas não é algo que Legal. a gente vê tanto na faculdade de modo geral, né? Sim. Nossa, e assim, me dá uma tristeza, assim, uma dor das pessoas não conhecerem o psicodrama, porque pra mim eu acho que foi um encontro mesmo, uma paixão. E o tanto que eu vejo que o psicodrama ele inclui várias abordagens, vários pontos Uhum. de vista, inclui numa coisa assim, eu não sei, pra mim, não sei se, se eu tô É uma sendo. paixão, dá para ver que é uma paixão. Exato. Porque pra mim inclui tudo, assim. É, o Moreno, assim, inclui o corpo, né? Porque a gente esquece do corpo, e o corpo em ação, porque não adianta você. Assim, a gente também trabalha com a imaginação, com as cenas internas, mas Sim. a gente trabalha muito importantemente com as cenas externas, e às vezes com o movimento, com a força. Isso desbloqueia algumas coisas, gera hormônios diferentes, né? Uma nova experiência que te gera um ressignificado. A Uhum. questão dos grupos, né? O Jacob Levi Moreno, fundador do psicodrama, Uhum. ele começou assim com experiências, né? A gente já fica querendo ver as coisas prontas. E ele começou experimentando, começou a contar história para crianças nas praças, trabalhou em organização de prostitutas para que elas se sentissem, tomassem conhecimento e se organizassem no ambiente delas. Trabalhou com as pessoas, com as famílias, nos lares, e aí trouxe as histórias pessoais. Ele estava interessado na vida do ator. Né? Ele não queria saber do ator representando. Ele queria saber quem era aquela pessoa por trás da atuação. E aí o convite dele é que a gente vá para o palco da nossa vida, né? Uhum. Traga cenas. E aí é muito interessante, estava vendo um documentário esses dias, estava revendo quem somos nós. Você já viu? Não, esse não. Ele vai falar sobre a física quântica. São vários cientistas, pessoas de diversas áreas, eles vão É um falar. documentário. Tá no YouTube. Ah, tá. E aí, esse questionamento sobre o presente, o passado e o futuro, que às vezes a gente pensa que a gente só significa o futuro, a gente só tem poder no presente para mudar o futuro. Mas Uhum. no próprio psicodrama eu vejo também como que a gente tem o poder de mudar o passado. Quando a gente traz as nossas cenas do passado.
para ação, e Uhum. a gente tem uma oportunidade de fazer diferente, que naquela época a gente estava desprovida de recursos, não conseguia fazer diferente, mas quando a gente pode fazer diferente, isso muda também a nossa compreensão da história, entendeu? Sim, muito interessante, muito bom. Porque ali com aquela, com aquele agir, com aquele reviver, né? Você ressignifica e transforma o presente e acaba ajudando para o futuro também. Exatamente. E aí nem sei se eu falei tudo, né, que é o psicodrama, mas o psicodrama para mim ele integra assim corpo, emoção, espírito, né? Não nega que somos seres também conectados com o Moreno fala até que somos centelhas divinas, né? Que nós somos co-criadores de Uhum, Deus. Então assim, Deus começou a obra, né? E nós continuamos a obra no nosso na nossa vida. E a possibilidade de sermos criadores, né? A gente já nasce com um ato espontâneo, criativo. é verdade. O nascimento é o primeiro ato espontâneo criativo. A criança é o maior cientista que existe. Porque a criança, ela coloca tudo na boca, ela experimenta, ela faz hipóteses, ela quer conhecer. E aí, depois, com o tempo, a cultura, a escola vai tolhindo, a gente começa a achar que tem comportamento certo, que tem que fazer acertar da primeira vez. E para de criar, para de experimentar, para de ser espontâneo e vai Verdade. se encaixotando, né? Então, o resgate do psicodrama desse espontâneo, desse lúdico, desse criativo, que é nosso, é humano. Né? Verdade, muito bom. E o Criando Asas veio desse encontro aí. É tipo uma criação fruto desse seu encontro com o psicodrama? Não só, então, eu nem falei, né, de onde que eu venho, assim, e aí eu falei até com a Lais antes de entrar aqui, eu falei, Lais, a gente pode quebrar o script Você, e, eu já até e pensei, é falando. a rainha do improviso. Então, reine. Reine com seu Ai, improviso. gente. Porque assim, na escola eu era tão. É engraçado essa coisa. Eu vou voltando, tá? Eu vou voltando no nosso Ah, fique à script e vontade. vou, Fique à e vontade. vou pra frente. Até porque eu fiquei pensando assim, as pessoas que já viram as outras lives vão ficar enjoadas de eu cantar a mesma história. Então tem que mudar um pouco. Isso, vamos embora. Mas. Não, porque eu era uma criança assim que me considerava muito tímida e que tinha muito medo de errar. Sabe, aquela zoação da escola que os meninos, né? Aquele. "Urr", e aí você fala, não, não posso É, falar nada errado, eu tenho que só falar que se eu tiver certeza da resposta, né? E aí eu ia me escondendo, assim, aquela postura de camaleão, né? De tentar não me destacar, de ficar igual todo mundo, né? A mochila da Company na minha época tinha que ter a mochila da Company, senão você estava fora, né? Umas coisas assim, umas obrigatoriedades assim de externas e que vão se tornando internas também, né? E eu sempre me verdade. considerei assim tímida e tal e retraída. E revisitando a minha história, eu fui vendo que eu não era tímida e retraída. Eu tinha medo de errar, tinha medo da crítica, tinha medo de não ser aceita nos grupos. Mas aquela não era a sua essência, né? Não, porque na família mesmo, entre as primas, eu era criativa, eu era espontânea, eu era animada, eu topava as coisas, eu era um pouco líder porque eu era mais velha. Depois, né, que eu fui crescendo, na minha adolescência, eu fui buscando essas referências de grupos, de querer estar fora, por exemplo, as pessoas me olhavam como uma pessoa tímida, retraída, que precisava ficar mais reclusa. Mas eu sempre Uhum. queria ir para os grupos, falar, desenvolver, treinar esse papel, assim, que não era muito fácil para mim na época, mas que eu Uhum. desejava fazer. E aí me interessava pelas coisas de artes todas, da vida, né? Desenhava, pintava, dançava, e aí tinha teatro na escola que eu queria fazer, tinha educação física, eu adorava. Minhas amigas, ninguém gostava de educação física, fazia Ninguém atestado para eu não fazer educação física. Então eu era um pouco esse patinho feio, sabe? Tipo Aham. assim, era o meu grupo Gente, seguro, que porque são as amigas que vão se agregando, e aí você estuda num colégio pequeno, e aí aquilo vai se perpetuando, né? Então aquele mesmo grupo, aquelas mesmas histórias, a mesma forma como você é vista o tempo todo e tal. E aí você vai uhum. acreditando naquilo, né? Verdade. E aí, é, e aí depois eu fui me descobrindo, falei, não, eu tenho outros interesses, e aí comecei a bancar, né, na minha adolescência, assim, não, eu tenho minhas convicções religiosas, o que que eu quero fazer, eu vou fazer educação física mesmo sozinha, mesmo que nenhuma amiga for fazer.
Bom, E aí fui um pouco me destacando, assim, não sei, né? Mas eu entendo que nesse momento eu fui um pouco me diferenciando desse grupo original e fui entendendo outras possibilidades. E aí nesse processo, assim, que você perguntou, né, do psicodrama, e aí eu sabia que eu adorava a arte e tal, gostava de me relacionar com as pessoas, gostava de comunicar, mas não fazia ideia, assim, eu achava que eu ia fazer arte, né, no vestibular, eu ia fazer alguma coisa assim, e estava me interessando pelas coisas religiosas, então era isso que eu sabia de mim. Aí fui fazer processo de acompanhamento espiritual, fui fazer minha primeira terapia, porque eu tenho vitiligo, então, né, minha mãe sempre achou assim que eu tinha que cuidar desse emocional, tinha algum trauma, então eu estava sempre nesse cuidado, assim. E aí nesse uhum. processo de terapia eu fui fazer o teste vocacional. E aí eu não terminei o teste, porque eu estava estudando demais. O ano que eu mais estudei na minha vida foi o terceiro ano. E só que aí a psicóloga mandou o recado que eu tinha jeito para ser psicóloga, sabe? E aí tinha uns amigos também falaram, ah, você vai ser psicóloga? Eu falei, por quê? Não tem nada a ver, eu não entendi. No final eu fui fazer psicologia sem entender direito, porque só Foi lá pro terceiro empurrada período. hoje. Tipo assim, porque você quando, né, 17, 18 anos, assim, aí aquela pressão que você tem que escolher uma coisa para sempre, aquilo que você se identifica, que você vai se dar bem. Então, não sei, eu não estava madura para essa escolha, né? Acho que muitos jovens não estão ainda prontos para Acho que a fazer essa maioria. escolha, né? Eu também E na eu minha época acho, não estava. pois é, e eu vejo assim, como que a psicologia, por exemplo, né, você está fazendo psicologia agora, como que você vai aproveitar mais, né? Porque você já tem bagagem, uma Muito experiência de vida. Eu acho que é, né, muito válido, assim. Mas aí eu comecei meio que sem saber por quê. No terceiro período, que aí eu fiz o meu primeiro congresso de psicologia social, aí fui para o campo, meu primeiro estágio, aí comecei a lidar com as pessoas. E aí eu me apaixonei. Falei, nossa, que legal. E aí fui cada vez me apaixonando mais pela psicologia. Só que Uhum. dentro da psicologia eu não vi nada de psicodrama. As linhas que eu mais gostava, que era fenomenológico, humanista e tal, que eu mais me identificaria, assim. Não tinha, não tive oportunidade, não tive nada. Hum. Tive uma matéria, mas que depois eu não consegui ter sequência, porque eu fui fazer internato rural, aí quebrou a sequência da minha turma, então eu fiquei sem. Gostava de psicologia social, era a que eu mais me identificava, mas assim, não tinha, sabe? Falei assim, o que eu quero trabalhar, qual linha que eu vou abordar? Não sabia não. Só que depois que eu formei, que eu fui conhecer o psicodrama, aí casou as paixões, sabe? Pronto. Aí eu me encontrei Aí fez totalmente. sentido, né? Sim, experimentado, vivenciado. E aí parece que foi o boom, sabe? De, de me soltar, né? Quando você encontra, assim. Porque aí, o que, que eu entendi? Acho que tô parando de falar, acho que é um pouco de ansiedade. Não, pode falar, pode falar. Tá gostando. Ai, gente, que é toda live, né? Não é assim, né? Alguém me perguntou assim, "Ih, como é que faz pra não ter vergonha, pra não ter medo?" Eu falei, gente, não tem jeito. A gente vai com medo mesmo, vai com vergonha Vai com mesmo, medo. vai nervosa mesmo. Então é assim. Mas aí volta a pergunta, o que você falou? O que você perguntou? Aí você estava falando justamente quando encontrou o psicodrama depois da faculdade, que a coisa se juntou. Eu tinha te perguntado sobre a questão do grupo, né? Criando Asas, do seu trabalho Criando Asas, como que ele vem para Sim. você? Ah, se foi a partir do psicodrama, né? Porque É, aí no processo, foi muito nesse processo que eu comecei falando de revisita da minha história de vida e do meu propósito. uhum. Então, o Criando Asas, ele partiu disso, de entender que eu E fiz um tem tudo a caminho. ver com o existencialismo, né? Você gosta, né? Dessa área que você gosta. Da Sim, tem a ver com o que eu me logoterapia. identifico. Sempre já passei por essas áreas, assim. O que eu mergulhei foi psicodrama, teatro espontâneo, que é o teatro playback, É que porque a gente eles trabalha com as conversam. histórias reais. Então, conversa. Quando eu falo que o psicodrama junta tudo, é porque É, tudo conversa, né? tá certo. Nada está separado. Mas, e aí foi a partir dessa história, desse caminho que eu fiz, entendendo que, porque eu fui entendendo cada vez mais que o meu desejo era trabalhar com mulheres, era poder contribuir com aquilo que foi importante para mim, então resgatar o corpo, resgatar as emoções,
resgatar a possibilidade de fazer diferente, de experimentar o novo, a espontaneidade, a criatividade, enfrentar o medo de errar, sabe? Aprender a errar, a rir dos próprios erros. Então, tudo isso que eu vivi, que foi essencial para mim, eu falei, eu posso colocar isso num modelo que vai favorecer outras mulheres a fazerem essa experiência também. E aí foi juntando a minha experiência de psicóloga, clínica, grupal, meu trabalho com direitos humanos, minha monografia que foi em relação à violência doméstica contra mulheres, violência doméstica não, violência estatal, violência institucional contra mulheres, e fiz alguns grupos de mulheres onde eu trabalhava assistindo vítimas de crimes violentos com mulheres, e aí fui entendendo, sabe, que era o público que eu me identificava, que dentro dos direitos humanos, né, era o meu público, era onde eu me identificava. Né, eu também já me senti violada, violentada, me senti diminuída. E eu falava, não, essa luta também é minha, de alguma forma, assim. Sim. E aí com o psicodrama, com o teatro espontâneo, com a expressão facial, corporal, com o encontro com outras mulheres, né, que aí a gente não se sente mais sozinha, aprende umas com as outras, se fortalece. Então, Criando Asas foi esse passo a passo, né, que eu fui montando também, um aquecimento antes, que no psicodrama a gente chama de aquecimento, que é aquela fase inicial de entrar em contato com as emoções, ou aquecimentos corporais, algo que vai te preparando para o tema, para o trabalho da cena, né, da atuação, assim, principal. E aí tem esse processo inicial de se preparar com o questionário, e aí o grupo vivencial de 2 horas e meia, é um grupo menor, mais acolhedor, para as mulheres ficarem mais à vontade, se sentirem mais tranquilas para colocarem suas fragilidades. E aí o convite para entrar em contato com sua história de vida, aquele lugar do bloqueio, aquele lugar que travou alguma coisa, que deu alguma consequência no corpo, e poder fazer diferente, experimentar novos movimentos, novas expressões, novas experiências, novas Novas formas de respostas, ver, talvez, né? novas respostas, com certeza. Eu achei interessante quando você falou aí sobre os monstros, né? Assim, que a gente cria mesmo, né? Os medos. E que muitas vezes, quando você enfrenta, você vê que eles não são tão grandes assim, né? Exatamente. Enquanto você não Exatamente. experimenta encarar ou entrar em contato, ele é muito maior do que quando você encara Exatamente. e entra em contato com ele. A gente tem uma capacidade incrível, né, de imaginar e de crescer, principalmente as coisas ruins, né? Às vezes a gente tem Exato. dificuldade de fazer sonhos grandiosos pra gente, para o que a gente quer, mas Verdade. aumenta, né, o medo e o problema assim de forma incrível. E aí eu tava falando com o meu grupo, com o grupo essa semana de terapia, como que eu amo as segundas vezes. As primeiras vezes, em geral, não são as melhores, mas a segunda vez é sempre libertação da primeira. E a terceira da segunda. E por aí vai, né? É verdade. E esse grupo, agora antes da pandemia, era esse sistema aí que você estava falando, né? E agora na pandemia, Não, com o então, afastamento. ele foi criado online. Ah, é online já. Porque, sim, já é online. Ah, então ele já tem esse. Ele nasceu na pandemia, nasceu. Mas E assim, e é engraçado porque esse a canal gente. aqui também, você sabia? Esse Olha, tema de não, lives ele nasceu na pandemia. Em que abril, agora legal. mês que vem, vai fazer um ano que eu comecei a fazer lives. E Olha que bacana. esse mês eu fiz só 4, né? Só 4, porque tiveram meses aí que eu fiz 8 ou até mais. Uau. Era assim Aham. muito intenso. Então você vê como que são coisas que nasceram na pandemia, né? Mas que na verdade já vieram de um tempo atrás, né? Assim como criando Aham. asas, né? Você já foi se preparando, talvez nem soubesse, ou você já tinha esse projeto? Sim, não, Não tinha. não, não. E quando eu coloquei em ação, foi assim, nossa, aí foi nos desafios que eu falei, né? Era minha mentora,
que ela me deu as tarefas. Então, vai lá e faz com três amigas essa semana. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer com uma amiga, né? A gente tem aquele psicodrama, né? Psicodrama não. Psicodrama acho que até um pouco mais aberto, assim. Mas na psicologia eles falam, nossa, não posso atender ninguém, né? É, Meus clientes têm que estar super distantes, conhecer nada. E aí eu fui fazer essa experiência com amigas, com 3 amigas. E aí depois eu fui para os grupos, fui experimentar os grupos. E aí eu fui aperfeiçoando, né? Cada nova experiência eu ia colhendo os depoimentos, ia vendo o que estava funcionando, o que não, né? O que eu poderia ajustar, o que eu poderia aperfeiçoar. E foi criando, assim. Ele é um programa assim, compacto, né? 4 horas e meia, mas que ele dá essa remexida, essa reviravolta, né, para quem já está em processo, ou para quem não, né, não gosta, não quer fazer terapia, mas aí topa e de repente se desperta também para continuar esse processo de autoconhecimento, de novas experiências, né? aí a Carol tá falando aí, ó, e foi uma experiência incrível. Eu fui uma dessas amigas, Pois é, olha só. Carol. Não, e eu ficava tão contente, sabe, de ver que eu podia contribuir para as minhas amigas e elas me davam esse retorno. Uma parceira minha falava, nossa, tá, foi ótimo, foi muito bom, pode seguir por esse caminho. E aí eu falava assim, nossa, que bacana, né? Ter esse Muito. retorno e poder seguir. E isso que eu fui aprendendo, sabe, Laísa, de que estava escutando a sua live há pouco tempo, que o feito é melhor que o perfeito. Sim, Né? Assim, esse é um dos meus lemas, porque eu também era daquela que entregava o trabalho no último minuto, porque aí eu fui entendendo que é porque eu queria que ficasse perfeito, porque eu não podia errar, e aquilo me dava uma ansiedade, eu acabava fazendo assim, não tem jeito mesmo, não tem tempo mesmo, ele vai ter que sair do jeito que der. Então eu não me ai, cobrava tanto. que bom. Aí E foi. hoje eu entendo que a gente vai aperfeiçoando no caminho, né? E na verdade, tudo isso que você está falando faz todo sentido, porque esse perfeccionismo, ele fala muito desse medo da rejeição, né? O medo de não ser aceito, o medo da zoação do colégio, né? Então, assim, Exato, coisas que vão nos paralisando e impedindo a nossa criatividade por medo. exatamente. E quando a gente entende que a gente não precisa ser perfeito e tudo bem, a gente consegue viver com mais qualidade, né? Porque de fato nós jamais alcançaremos aqui, né, a perfeição completa. Então sempre tem alguma coisa a conquistar e ainda bem que tem, né? Não, Porque e se a gente fosse perfeito, imagina que chatice, não né? ia Não ter tivesse nada para aprender. porque muitas vezes o que nos motiva a acordar no dia seguinte é isso, né? O que tem para fazer, o que tem, as pessoas que temos para encontrar, né? Soluções que temos a dar. E se nada disso tivesse que Exatamente. acontecer, como Exato. seria? E ao mesmo tempo é uma posição assim que eu acho que é muito vertiginosa, aquela coisa assim, é difícil de ficar nesse lugar, de você não saber, de você É. não ter o controle e de Uhum. você estar aberto e disponível ao que vai acontecer, né? Não é fácil estar nesse lugar, mas eu acho que Verdade. é o único lugar possível para a gente estar viva, para a gente estar vivendo realmente o presente, não tá no passado, não tá no futuro, né? Não tá na minha cabeça planejando o que eu vou falar depois e tal. É um exercício. É isso aí. Hoje mesmo a gente tive uma aula hoje, e se eu não me engano foi o Carl Rogers que falou que quando vou falar com as minhas palavras, de repente você vai lembrar, quando eu aceito quem eu sou, é quando eu consigo mudar. Então, muitas É, vezes, coisas exato. que nos incomodam, né, não são mudadas porque a gente não aceita. E a É. gente E a precisa gente aceitar, projeta no outro, né? reconhecer E aí a gente projeta projeto no do outro. outro. Você fica irritado, você fica bravo, e você pode ver, né? Aquela frase famosa: quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de Do João, que de João. né? Exatamente. Porque a forma como você fala, o detalhe que você enfatiza, ele fala mais de você do que do outro, né? Isso, E aí você fica naquela situação ali que não te deixa crescer, porque você não está exato. reconhecendo que aquilo ali faz parte de você também, né? E Aquela atrapalha sombra. tanto, né? Atrapalha você, atrapalha quem está ao seu redor. Todo mundo vê
que você critica aquilo que você faz, só você que não vê. E aí fica até feio, Exato. né? Exato. Passa até vergonha, né? Mas não consegue admitir nem reconhecer aquilo. É. E aí uma das frases que me acompanha junto com a leitura do Mulheres que Correm com o Lobo foi uma frase do Jung, Uhum. que é melhor ser inteiro que ser bom. Não, e aquilo para mim foi fantástico, porque aí na pandemia eu tive a oportunidade de entrar em contato com tanta sombra minha, né? Pois Com, é. com os rompantes de raiva, de irritação, assim, que eu ficava assustada no início, mas que depois eu fui falando assim, gente, olha que bom, né? Minha família é toda estressada, e eu também sou. E ok, né? A gente vai aprender a lidar com o estresse, mas assim, eu perdi o medo de ser eu mesma, sabe? E poder Sim, usar essa raiva, essa força, poder direcionar ela para um outro lugar. Mas primeiro ela precisa aparecer, primeiro eu preciso ver que ela tá ali, né? exato. E a raiva, ela fala muito de limite, né? Então, Também. quando você não impõe a raiva, não se permite sentir raiva, você vai meio que aceitando tudo, né? É, e aí você não sai do Aceitando, lugar, né? tolerando tudo, e de fato aquilo vai te Exatamente. corroendo. E quando você grita, você bota essa raiva para fora, você diz: aqui chega, daqui para Exato. lá não vou mais, né? Exatamente. Então a raiva E não uma é um coisa, sentimento importante. todos, né? Todos os sentimentos. Todos, todas as Assim, tem uns que são emoções, piores de sentir, tem outros que são melhores. Mas se a sim, gente mas fica todos têm função, controlando, exatamente. né? É. Eles têm uma função importante. E se a gente fica controlando para não sentir exato, ah, deu uma falhinha, desculpa. Todos, né? Todos os É, falhou um sentimentos são importantes, eles são sinalizadores, né? Uhum. E eu De acho algo que está interessante você falar, acontecendo. na pandemia, muita gente fala assim, ah, porque na pandemia aconteceu, ocorreram, né, infelizmente, muitas separações e violências domésticas, mas são coisas que estavam ali latentes. E que Exatamente. quando o confinamento veio, ele o quê? Ele abafou e aí a panela de pressão, né, não aguentou. Então, não Exato. são coisas que vieram do nada. Eram coisas que já estavam ali, de certa Sim, forma, né? exato. Mas que com a pandemia, com o confinamento, acabaram aflorando mais, né? Isso. E trazendo consequências, em alguns casos, muito piores, mas em outros, infelizmente, era necessário, né? Um rompimento, uma separação de algo que já não estava funcionando, vamos dizer assim. Uhum. Sim, E que precisava ter uma é, intervenção. E às exato. vezes tem coisas É. que são melhores que sejam quebradas para serem reconstruídas do que você ficar ali tentando emendar o tempo todo, né? E contornar e não solucionar. Precisa. Porque aí quando as coisas estão reconhecidas, você tem mais possibilidade de escolha também. E Isso. aí, vale a pena o esforço que eu vou fazer para recuperar isso? Ou vale a pena? Eu estou me adoecendo, estou me desgastando para além do meu limite. Então eu preciso abandonar, né? E aí se reconhecer, não ter medo de se reconhecer, de reconhecer os sentimentos, de reconhecer as coisas como elas estão, Uhum. para dar passos a partir daí, né? Verdade. E aí? O que, que a rainha do improviso vai querer trazer para a gente agora? Uai, menina. Pois é, eu acho que eu vou fazer um Tenta fazer exercício com aquele vocês. exercício, porque mesmo que não estejam muito, é só você não aguardar o feedback. Você faz e Sim, cada e um depois vai quem for chegando fazer vai fazendo no seu tempo, no seu momento. isso. Porque assim, a gente acha que tá no online, e que agora mesmo eu estava fazendo um laboratório de teatro playback É, online com pessoas da Itália, de Portugal, do México, e todo mundo legal. em pé, gritando. Sim, a gente continua vivo, a gente está com o corpo É, e tem todas as possibilidades de explorar, né? Então, eu vou fazer um convite para quem está aí verdade. do outro lado da telinha levantar da cadeira. Se você quiser fazer também, esse eu levanto junto com vocês. Vamos lá. Eu acho que... Eu, para mim, aqui tá meio E, a apertado. princípio, só uma inspirada.
Então, reconhece o seu corpo. Onde você está, tenta reconhecer. Respira, primeira coisa. Respira, deixa o ar entrar nos pulmões profundamente. E aí solta. Aquela consciência do ar chegar lá na barriga, né? Aquela respiração mais profunda, que mais entra ar. E aí você vai soltar, e à medida que você solta, você vai mantendo a sua atenção no seu corpo, né? Vai percebendo a sua respiração e vai percebendo como está o seu corpo. Então presta atenção assim, no topo da sua cabeça e vai passando, né? Como se fosse um raio-x, uma luz assim que vai descendo, e à medida que vai passando, você prestando atenção nos músculos que estão presos. E isso você pode fazer sentado, você pode fazer andando. Vai prestando atenção e como se vai relaxando, soltando os músculos do topo da cabeça, os olhos, a bochecha, o pescoço, os ombros, e aí o peito, as costas, os quadris, as coxas. Presta atenção nas suas articulações do joelho, vai fazendo micro movimentações só para soltar um pouquinho esse corpo até chegar nos pés. E aí quem tem a oportunidade, dá uns passinhos aí onde você está no seu ambiente e vai sentindo o que chega primeiro, como é que seu corpo responde à sua pisada, à sua passada, que músculo que puxa o outro, como é que você sente essa temperatura do ambiente, o que está no seu campo de visão. Um exercício de atenção para você e para o ambiente. E bom, o que você percebeu aí, Laisa, desse rapidinho, né? Só esse movimento de atenção. Mudou alguma coisa? Mudou, porque quando você vai falando, eu já tinha passado por essa experiência antes também, e agora a mesma coisa. Conforme você vai falando, é que a gente vai se dando conta do nosso corpo mesmo. Porque enquanto eu estava aqui só conversando com você, eu só vejo meu rosto. Então a sensação que eu tenho é que é só esse rosto aí. A gente não se dá conta do nosso corpo em si, né? Da movimentação. Você vê que a gente até hesita em fazer o movimento. Mas como você vai falando, músculo do pescoço, e você começa a pensar e se dá conta que é um corpo inteiro, né? Exato. E que eu achei muito legal, foi o que você falou, é que muitas vezes a gente não valoriza o nosso próprio corpo. E que não valorizando, não usando. Não é no sentido de nem só não cuidar. Mas às vezes você é uma pessoa ativa, mas você não se dá conta de todo o potencial que você tem. Muito interessante. E aí, esses dias eu saí na rua e eu vi, tipo assim, umas duas pessoas, uma seguida da outra, fazendo aquele movimento assim da lombar, sabe? Das costas, assim, tipo, que dá aquela puxada. E aí é isso que acontece. Quando você não tá atenta aos sinais, aos pequenos sinais do seu corpo, tem uma hora que ele vai te parar, tem uma hora que ele vai bloquear, tem uma hora que você vai adoecer e ele vai te parar à força. Né? Porque ele às vezes ele está sinalizando, tô precisando de cuidado, tô precisando de descanso, tô precisando de melhorar nisso. Aí você vai só negligenciando. E chega uma hora que ele se impõe, né? Porque ele é muito, né? A coisa material, é o nosso contato com o mundo. De alguma forma ele para, né? E às vezes não é necessariamente você não conseguir andar, mas são coisas que você fazia antes, você não consegue fazer mais. Né? E muitas vezes são cuidados pequenos, né, Jordana, que a gente negligencia. Sim. O próprio beber água, o respirar adequadamente. Né? A gente às vezes respira de forma profundo, né? E agora com a ansiedade traz a respiração aqui para cima. Com o uso da máscara é algo que a gente precisa prezar muito a nossa respiração.
né? Quando não, porque a máscara ela limita muito, né? Ela limita Sim, a nossa respiração, mas ela é necessária, então tem que usar. Mas, de repente, quando você está em casa, praticar essas atividades, né? Esses exercícios de respiração podem fazer toda a diferença. sim. É isso, eu Muito tô bom. fazendo aula de canto, né? E a minha consciência agora tá pro Pescoço, até não, pra barriga. É aquela ouvido, respiração mais profunda. Porque a nossa a respiração de peito é a respiração ansiosa. E aí você aprender a respirar, trazer o ar lá para baixo, você expande o seu pulmão, dilata o diafragma e aí o ar entra e ele sai mais calmo. E aí isso já muda um monte na própria ansiedade. Né? Então é, esse exercício, né? Tudo é exercício. Porque se a gente vai no automático, a gente vai fazendo do jeito que a gente está acostumado, e aí as sinapses nervosas, neurais, elas vão se repetindo da mesma forma, vão se criando, aí lá naquele Quem Somos Nós, vai falar disso, vai se criando sinapses naquela repetição que você está acostumado, mesmo aquelas repetições disfuncionais, cria-se sinapses ali, e vai se desfazendo sinapses saudáveis se você não utiliza. Então, olha uhum, como é que isso é sério, né? muito sério. Esse cuidado que a gente precisa ter com a gente, né? A Alessandra está aqui com a gente, a Alessandra Costa. Um Isso! beijo para Maravilhosa. você, Dona. Isso que você falou das sinapses, né? E dos pensamentos disfuncionais, tem a ver com aquilo que a gente fala, né? Isso é até um senso comum, as pessoas sabem, mas não conseguem executar. É do poder das palavras, né? Sim, E às vezes não se responsabilizam com o que falam para os outros, com o que falam para si mesmo ou de si mesmo, né? E estão sim, criando ali sinapses negativas, né? Que fixam exato, coisas negativas e sem necessidade. A gente pode fazer o contrário. exatamente. E aí foi feito um estudo que também aparece nesse documentário, no Japão, se não me engano, com água, com moléculas de água. E aí foi tirado fotos das moléculas de água em contato com bênção, em contato com certas palavras que eram colocadas O nos, documentário é Quem Somos nos Nós? não vale Eu a vou pena, gente, é muito interessante. aí Eu já fala, tinha fala visto pra algumas vezes, mas aí, aí foi colocadas as palavras no, nas vasilhas, né, de água destilada, e aí foi tiradas fotos das moléculas. E aí a molécula do rio normal, depois as moléculas do rio depois de ter sido benzido por um monge budista, e aí a palavra amor, o desenho lindo, a palavra paz, um desenho super harmonioso, e aí a palavra de ódio, ira, não sei o que, uma coisa toda bagunçada, toda disforme. E aí ele fala isso, e nós somos 80% água, né? Se as palavras fizeram isso com um potinho água. de água, o que que não fazem com a gente, É que né? nós Os somos água também, pensamentos né? Nós exatamente. somos, se eu não me engano, aproximadamente 60% água. Acho que é 80, né? É Não, 80%? eu não Então, lembro mais mais, ainda, mas é é muito. muita água, né? É É a muita maior água, parte. a maior parte. Então, assim, o que acontece com o copo de água acontece com a gente. A Tayane disse que viu isso, que achou incrível, e a O Sofia que que falou ela que viu? essa parte O que que você que está ela... falando, do documentário. do documentário, é que eu falei com elas. E a Sofia disse que esse trecho do documentário é muito bom. Então, assim, Sim. também existem estudos que falam sobre, você falou aí do budismo, né? Mas assim, a fé, de modo geral, ela é muito importante. Tayane falou que é 70%. Nem eu nem Ah, você, 80%. obrigada. Foi Obrigada, a Tayane. média de nós duas. É a média de nós duas. Então, assim, a fé, comprovadamente, ela mexe com o córtex frontal, né? E é Sim, justamente onde a gente tem o quê? Poder de decisões, poder de execuções, né? Onde tem o nosso raciocínio, né? Lógico. Então, exato. a gente vê como é importante, né? A gente ter esse Sim, compromisso com o que fala, compromisso com o que busca, né?
na nossa vida, no nosso dia a dia, nas conexões que nós fazemos, né? Exatamente. É, Se você... buscar, né, igual falou, esse poder do grupo, de você estar com a sua turma, com aquele lugar que as pessoas valorizam, aquilo que você quer de bom para você, e aí você poder fazer novas experiências em grupos novos, né? Romper com aqueles grupos, às vezes, disfuncionais, e Isso aí. poder experimentar novas coisas, né? Se experimentar em novos ambientes, novas Sempre se possibilidades. respeitando e respeitando o outro, né? Uma Sim, coisa que eu tenho aprendido muito é a capacidade que nós, duas capacidades que nós precisamos desenvolver. Não impor as coisas aos outros e não se opor, porque todos dois geram atritos. Então, a gente tem que procurar viver harmoniosamente, né? Buscando o respeito e o limite do outro, muitas vezes aprendendo e ensinando, mas sem impor, sem ser aquela pessoa que vai obrigar o outro, né? porque Ou isso traz faça a sentido. rigidez, né? Na rigidez a gente se quebra. Então, se a gente aprende a deixar fluir, ó, eu queria controlar, mas eu não tenho como controlar. E a coisa apareceu desse jeito. E aí, como é que vai ser? Não quer dizer que vai ser feliz, harmônico, tranquilo. Vai incomodar, porque você estava querendo de um jeito e a coisa mudou e aí você não sabe o que fazer. Mas se você para e fala assim, ó, eu queria controlar, não deu, e aí? O que eu vou fazer com isso? Vou ficar aqui batendo a cabeça? Mas às vezes, mas Vou ficar geralmente, aqui nervosa o tempo muito todo? mais. O que eu posso fazer diferente? E aquilo que a gente estava falando no início, geralmente Peraí, é fala. muito mais fácil do que a gente pensa, né? O monstro que a gente cria é sempre maior do que a É, realidade, por mais dura que ela seja, exatamente. né? Exatamente. E aí, um dos grandes aprendizados, que eu não falei muito do teatro playback, teatro de criação, que para mim foi uma salvação, assim, se tornou um método de vida. Porque do psicodrama eu conheci alguns grupos de teatro que trabalhavam com histórias reais e eu era doida Uhum. para participar, fui convidada para um teatro de criação que era muito desconstruir, criar a partir do nada, aquela ideia do Deleuze Guattari, da questão dos ramos, que não tem um ponto que leva em outro, são várias ramificações, várias possibilidades. Do rizoma, né? Ou a pedrinha no lago, criando ondas, o rizoma. O que eu falei? Nem sei. Mas é isso, o rizoma. Não, você falou o E nome, mas você deu a definição. o rizoma, é isso mesmo. E a partir dali, que foi um ambiente super prazeroso de experimentar, de me soltar, de criar. Depois eu conheci mais de perto o teatro playback, junto com um amigo que me chamou para fazer parte da companhia, da Create Teatro Playback. E a gente trabalha com as histórias reais, as pessoas contam as suas histórias na plateia. A gente tem um formato de ritual, de preparar o espetáculo, a gente se concentrar, estar disponível. E as pessoas. E aí tem todo um formato do espetáculo que vai trabalhando aos poucos com as emoções, depois com as histórias curtas, depois as histórias mais longas. E a gente precisa. Os nossos treinos, o nosso exercício é de estar presente, totalmente presente, aqui e agora. Porque se eu viajo, eu perco a história, eu me perco, eu não consigo fazer nada. Então eu preciso estar totalmente presente. Eu preciso estar conectado com a minha emoção, com o que aquela história me gera de emoção. Tô achando Tá falhando um pouquinho. escuro aqui, tá escuro. Não, vou mexer não, porque depois eu pioro aqui, deixa. Falhou um pouquinho. Não sei se você mexeu em Oi? alguma coisa, aí falhou um pouco. Eu mexi, é que eu queria clarear o meu celular aqui, mas eu não consegui. Eu acho que eu vou dar problema aqui se eu tentar. Deixa, tá acabando também. É, Tá meia luz. isso. E aí, então, eu tive que aprender isso, assim, de estar totalmente presente, estar totalmente conectada comigo, com o meu corpo, com o meu sentimento, com a minha memória e com a criatividade, com o futuro. Com o meu grupo, a confiança no grupo precisa ser total. E a possibilidade de erro, ela é inevitável, porque se você não erra no teatro de improviso,
as pessoas até duvidariam que seria teatro de improviso, elas achariam que você já tinha ensaiado. Então faz parte do espetáculo, aquela coisa que não ficou tão boa, aquela coisa que saiu fora do lugar, só que você não pode se prender naquilo. E aí, depois que você sai de uma cena que você fala assim, nossa, foi horrível, tem que passar logo, porque já tem uma próxima cena, e você tem que estar É um pronto para a segundo próxima. só para achar ruim, depois tem que seguir em frente. E isso para mim me ensinou demais, porque eu trouxe isso para minha vida. A Eu preciso vida. estar conectada no aqui e agora, né? Eu vou atender no consultório, nos grupos. Igual hoje, eu vim para a live. Eu não gosto muito de ficar planejando, porque depois eu fico presa no que eu tinha que falar e eu fico. E aí eu me perco. Eu prefiro assim, estamos aqui, o que surge agora? Com esse grupo que está aqui presente. E aí a gente constrói junto, né? Uhum. E isso, assim, de estar presente e de não me apegar aos meus erros. Hoje eu começo e consigo rir dos meus estabanamentos, de deixar as coisas cair, de quebrar as coisas. Ok, faz parte. Eu sou um pouco assim. E tudo bem, não vou brigar comigo. E aí, se uma outra pessoa é desastrada igual, eu tenho mais paciência com ela também e falar, a gente ri junto, entendeu? Então a gente vai aprendendo, né? Assim, eu aprendi muito com isso e trago como convite, né? Todas que estão aqui presentes a continuarem, não terem carinho consigo, sabe? A gente Uhum. se cobra demais, a gente quer perfeição e não ter carinho com a sua história, né? Com quem você tá, né? Às vezes eu acordei nervosa, fiquei nervosa. Vai com isso, né? Leva isso para sua vida, não finge, sabe? Não coloca debaixo do Uhum. tapete. Vai com isso e vê o que você vai fazer com isso. Às vezes durante o dia vai mudando, né? O que você precisa, qual que é a minha necessidade agora, Muito bom, muito né? bom. Aproveita então que você já falou sobre isso e fala das suas redes sociais, porque o nosso tempo está acabando. Só temos 2 minutinhos. Uau, vai cair então. Agora eles nem têm cortado, não. Mas acaba Não, ficando muito cansativo, né? Então, assim, eu prefiro não, falar uma com hora acho você. que tá bom. Acho que uma hora é o É, legal. E aí você aproveita e isso. fala das suas redes, de como falar com você. Ah, pois é. Então é Jordana Maurício, que eu descobri que é meu nome artístico. Eu sempre. É outra coisa, que eu lutava contra o Maurício, nome de homem, no meu sobrenome, não gosto. E aí depois eu resolvi que era o nome diferente, era o meu sobrenome diferente que eu ia usar. Então é Jordana Maurício no Facebook, no Instagram. É... Onde mais? É só isso. Jordana Jordana Maurício. underline Maurício aqui, né? Aqui no Que é esse. Instagram e no Facebook é Jordana Maurício. E aí por lá, no meu perfil, tem os programas do Criando Asas, tem dicas e trocas entre mulheres, né? E tem também o Clique Leitura, que é um outro programa, um outro projeto que nasceu na pandemia com uma parceira minha, professora, mestre em educação e literatura. E a gente também traz a literatura para o corpo, para a imaginação, para a experiência do grupo. Que Então lindo! também é uma forma de arte Como que é que entra é? na Clique, vida. leitura? Clique Leitura. Aí tem a página, que agora está ficando mais bonita, mais profissional, e que a gente também tem vários projetos aí para esse ano. Tanto Criando Asas, né? Todas estão convidadas. É, o Will tá aí, já, ele tem seguido o Clique Leitura, né? Que Ah, bacana. legal. E o Clique Leitura também vamos ter encontros, grupos, vivências ao longo do ano, várias programações. Aí pode me chamar em inbox, lá no Instagram tem também direto pro meu WhatsApp, né? É só clicar, conversa comigo direto. E Que te bom. agradeço muito, Laisa. Eu que agradeço. Se alguém puder tirar uma foto nossa, eu agradeço também. Tá? Ah, escuro, mas tá bom. Não, tá ótimo. É, Depois. você, eu que te agradeço. Não, eu quero te agradecer mais uma vez, tá? Ter estado aqui. A Tayane falou aqui que deveria ter 2 horas, que fofa. O Will também. Consegui A tirar. gente Oi. agradece esse carinho e estamos à disposição. Esse é o primeiro momento e a gente pode ter muitos outros, né? E a Com vida é isso mesmo, certeza. essa troca, essa conexão.
e uma inspirando a outra e estamos juntas, tá bom? Isso. Muito obrigada, Seguimos cada juntas. Muito obrigada. Hoje eu ia falar um pouco mais da minha história de vida, falei quase nada, mas quem quiser, né, ver, tem uma live minha gravada lá no meu Instagram, que eu conto um pouco dessa experiência, das dores que eu passei, das superações. E aí depois eu fiquei lembrando que quando eu me tornei diretora da empresa de cosméticos, que eu fiz parte um tempo, a minha equipe se chamava Equipe Superação, porque tinha a ver com a minha própria superação. que legal. E então lá tem um pouco dessa história minha de vida que também tem muitas pessoas que se conectam, né, e podem a partir daí também revisitar suas próprias histórias. Mas Tá muito bom. obrigada então, todo mundo que esteve Beijo. aí. Obrigada, até mais, Liza. Beijo. Obrigada. Tchau.